Paulo, por favor. Bem, estamos dando início à segunda parte das apresentações, com a presença na mesa à minha direita, o doutor Antônio Cândido Franco, o professor Renato Epifânio e à minha esquerda o professor Paulo Dias Oliveira e o professor Manuel Pedro. Então, por favor, estamos dando início à sessão. Boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer esta oportunidade para falar um pouco sobre o Oriente do Suassuna e dizer logo à partida que o que é um facto é que aparecia no folheto que eu iria tratar do integralismo nos romances na obra do Oriente do Suassuna, o que não corresponde inteiramente à verdade, visto que eu irei tratar apenas o tema no romance da Pedra do Rei. Primeiro porque, e é um facto que eu deixo já, não conheço suficientemente toda a obra do Oriente do Suassuna, fiquei hoje com algumas noções acerca do teatro, acerca também dos romances e mesmo do movimento armorial, mas o que é um facto é que eu não conheço a obra toda dele e apenas vou tratar o integralismo ou aquilo que aparece de integralismo no romance da Pedra do Reino. O romance da Pedra do Reino tem título completo, o romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta. O que é verdade é que, além de uma pequena introdução que eu vou saltar, porque eu já percebi que o tempo, não sei exatamente qual é o tempo que temos disponível, mas quarto de hora, 20 minutos. Já vi que o tempo não é muito e ia começar precisamente por tentar estabelecer aqui algumas linhas acerca do romance. A professora Constança há pouco já falou do romance. Eu vou usar aqui a análise feita logo 4 anos, penso eu, depois da publicação do romance, em 74, por um estudioso da literatura portuguesa, Jorge Rodolfo Flint, onde ele determinava as datas fundamentais da elaboração do enredo do romance da Pedra do Reino. Dizia ele que 9 de outubro de 1938 marcava a redação do texto sob a forma de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Brasileiro. Desta forma, a personagem principal clarifica o seu procedimento em 2 sucessos capitais: o assassinato do padrinho Dom Pedro Sebastião Garcia Barreto e a incursão de seu filho mais novo, Sinésio Garcia Barreto, em Taperoá. Aliás, também já foram aqui falados. Esta conjuntura é a causa da prisão e longo interrogatório de Pedro Diniz Quadrena, o herói do romance da Pedra do Reino, que se inicia a 13 de abril de 1938 e termina com o desenlace do romance, embora de forma inconclusiva. É interessante, visto que uma investigadora já tratou deste assunto, o interrogatório processa-se durante a Páscoa. Termina precisamente na sexta-feira, segundo as contas dessa investigadora. Os restantes dias materializam o básico da obra. 1 de junho de 1935, a investida do Donzel Branco no sertão do Cariri, sendo a mais significativa
pois todo o testemunho se articula na construção destes eventos e 24 de agosto de 1930, data da morte do padrinho Quadrena. Sem o assassinato e o desaparecimento de Sinécio Garcia Barreto, seria impossível o entendimento da atuação de junho de 1925. Ora, disseminados entre estas duas datas, encontram-se uma série de factos concernentes à história do Brasil: a Guerra do Reino, a Guerra da Princesa, a Revolta do Sertão, 1835-1838, e diversos episódios da história portuguesa e brasileira. Em especial, a Batalha de Alcácer Quibir, com o tema do sebastianismo, os trágicos eventos à volta do rei Zumbi, chefe dos escravos negros, também já foram aqui falados, a que convém juntar episódios da juventude comunista. Dos dois primeiros acontecimentos, convém falarmos um bocadinho mais. A chamada Guerra da Princesa desencadeia-se em fevereiro de 1930, quando o coronel José Pereira de Lima, aliado de João Suassuna, o pai de Ariano, que também já foi referido, tinha sido governador da Paraíba entre 1924 e 1928, se revolta contra o governador João Pessoa, com sentido preterido na formação da lista dos deputados federais. O governador responde enviando forças militares para a zona, a fim de focar a rebelião e destituindo prefeito, vice-prefeito e promotores da localidade. As caramuças sucedem sempre com a vitória dos insurrectos, que, em junho desse mesmo ano, declaram a independência do território, criando hino, bandeira e legislação. No entanto, a 26 de julho, o governador João Pessoa é morto no Recife por João Dantas, primo pelo lado materno de Ariano Suassuna. E o coronel, não encontrando mais motivos para lutar, exila-se na cidade de Serra Talhada, na vizinhança entre a fronteira da Paraíba e de Pernambuco. Cumpre ainda acrescentar que, por suspeita de ter ordenado a morte do governador, o pai de Ariano foi também assassinado em outubro desse mesmo ano de 1930. Quanto à Pedra do Reino, Pedra Bonita, tratam-se de dois monolitos de 30 e 33 metros de altura, localizados em São José de Belmonte, na fronteira entre os mencionados Estados nordestinos. Foi nessa paragem que, em 1835, o beato João António dos Santos, com o apoio do cunhado João Ferreira, instituiu o culto de Suástica. De acordo com esta doutrina particular, Dom Sebastião, que em epígrafe ao romance da Pedra do Reino, Ariano chama Rei de Portugal, do Brasil e do Sertão, voltaria para o Sertão e aí fundaria uma espécie de parousia, ou parúzia, nunca sei bem como é que esta palavra se deve pronunciar. Ocorreu aí ainda a imolação de 83 indivíduos, dos quais 30 crianças que foram arrojados do alto das pedras em ofrenda ao Teixeira. Não sabemos que o movimento terá se extinguido em 1831. A juntar a tudo isto, temos o romanceiro popular do Nordeste consubstanciado na literatura de cordel, que ouvimos há pouco também alguns exemplos. Segundo a contabilidade do INPE, são 37 o número de romances relatados, em todo ou em parte, distribuídos do seguinte modo: 2 ao ciclo de romances de amor, 3 aos de safadeza e putaria, 12 aos cavaleiros e cangaceiros, 1 aos de espertezas, 8 aos de religião e proféticos e, passo a citar, os restantes 11 ou resistem a uma classificação fácil ou revelam como invenções do próprio cronista Dom Pedro Diniz. Finalmente, podemos tratar no romance as seguintes subdivisões mais ou menos claras: a introdução, onde são convocadas as musas do sertão; a cavalgada, que eu chamei almogavaria de Sinésio; a ascendência, com a história de 1835-38; a adolescência na Quinta da Onça Malhada,
e as primícias nos romances de cordel. A ida à Pedra do Reino e a sua entronização como rei do sertão, a ascendência materna com a história dos Garcia Barreto, os dois mentores do herói nos irão ocupar de seguida, Clemente e Samuel, também já aqui referidos, a instituição da Academia dos Emparedados do Sertão e a ambição de Badrena, sendo que a segunda parte é preenchida com a interrogatória da personagem principal e a coroação como gênio brasileiro desconhecido. Ora bem, o que nos interessa a partir daqui é precisamente a descrição de um desses perceptores quadrentes, Samuel van Hermes, ou Van de Hermes, como ele próprio diz, gentil homem dos engenhos pernambucanos. Ora, ele era bacharel formado, como o seu reverso Clemente Anvércio, curiosamente, o apelido lembra os termos latinos ante mais verso, que significa virado para a frente. Dizia eu, bacharel formado, como o seu reverso Clemente Anvércio, na Faculdade de Direito do Recife, sendo que cada um significa um tio materno de sua soma. Manuel Dantas Vilar, meio agnóstico, republicano e anticlerical, e outro, Joaquim Duarte Dantas, católico e monárquico. Já agora encontrei aqui uma pequena discrepância entre o nome, porque no início do romance da Pedra do Reino aparecem o equivalente aos 12 pares do Estado de Mar. E não aparece nenhum Joaquim, mas aparece um João. E fiquei na dúvida se não havia aqui uma gralha, se tratava de Joaquim ou de João, mas confesso que só ontem é que dei para essa discrepância e não consegui apurá-la. Não sei se alguém depois poderá ajudar neste ponto. Deste modo, Clemente é anticlerical, ateu, e passo a citar, de outras ousadas posições, fim de citação. Influenciado pela escola de Dias Barreto e descendente de Silvio Romero, Clóvis Bevilacqua, Franklin Távora, Martins Júnior e Artur Holanda. Ocupado da sua obra-prima, e volto a citar, Tratado da Filosofia Neutral, destinado a ultrapassar os estudos alemães de Dias Barreto e a revolucionar o ambiente filosófico brasileiro. Fim de citação. Do outro, Samuel van Hermes, vamos falar de seguida. Como já se disse, é no folheto 25 que nos é apresentado o gentil homem dos engenhos pernambucanos, caracterizado como fidalgo e branco, por oposição a Clemente. Auto-intitulado-se Morgado de Guarapá, visto o progenitor ser o senhor do engenho do mesmo nome e poeta do sonho e pesquisador da legenda. A sua ocupação era a genealogia e a heráldica das famílias nobres pernambucanas. Inscrição que seria o fundamento da sua obra-prima imbuída de, e passo a citar, tradição e brasilidade, que seria designada como o rei e a coroa das moradas. Foi precisamente nesta labuta que o desencantou em manuscritos e alfarrábios depositados no Paço Episcopal do Mosteiro de São Bento, em Olinda, a prol dos Garcia Barreto, e cuja versão confessa-nos que Inês Quadrena era, e passo a citar, diferente da nossa, se bem que ainda mais estranha a cavaleira. Antes de continuarmos, convém aqui reportar 3 conceitos que, antes de mais, cativaram desde logo a nossa atenção, a saber, tradição, brasilidade, sebastianismo. Dos 2 primeiros falaremos já a seguir. Quanto ao último, é um dos guias mais significativos da obra, aliás, como também já foi salientado. O tema começa a ser desenvolvido logo nos folhetos 6 a 10, com a história dos 5 impérios de Garcia Barreto. Os primeiros acontecimentos franqueiam-se à volta da Serra do Rodeador, 1817-1820, e dão nascimento ao Primeiro Império. E passo a citar: o reinado de Dom Silvestre I no Rodeador foi curto, mas já tinha
todas as características tradicionais da nossa dinastia. Seu trono era uma pedra sertaneja, catedral, fortaleza e castelo. Dali ele pregava a ressurreição daquele rei antigo, sangrento, casto e sem mancha, que foi Dom Sebastião o Desejado. Fim de citação. A estes seguiram-se, agora já na Pedra do Reino, o segundo e terceiro império, proclamados por Dom João I, o precursor, e Dom João II, o execrável, responsável pelo holocausto atrás mencionado. A este sucede, após a morte do anterior, o seu cunhado, Dom Pedro I, cujo império dura apenas um dia e, de forma descendente, vem entroncar em Pedro Diniz Quadrena, herdeiro de seu avô, Dom Pedro II, e de seu pai, Dom Pedro III. É por isso que ele, com alguma ironia, se auto-intitula Dom Pedro IV, mas diz, não o usurpador. O tema é retomado de forma significativa nos folhetos 34 e 35. Aqui Samuel começa por explicar a Quadrena que o sebastianismo não é assunto exclusivamente português nem brasileiro, porque, e passo a citar, transcende os limites puramente individuais e nacionais para ser um mito humano. O do homem, sempre desejoso de se transcender, alçando-se pela aventura, pelo delírio, pelo risco, pela grandeza, pelo martírio, até ao divino. Fim de citação. Desse modo, só duas personagens portuguesas têm o direito de aí figurar, ainda segundo Samuel, Dom Henrique e Dom Sebastião, o Mariano e o Marcial, ou a cavalaria terrestre e a cavalaria marítima, distinguidos pelo estímulo, pela utopia e pelo ignoto de que o Brasil foi o produto. A estes, Samuel adicionaria Duarte Coelho, senhor de Pernambuco, casado com uma filha da Afonso Albuquerque, A sua descendência, corporizada nos dois filhos, já nascidos em Olinda, estiveram presentes na Batalha de Alcácer Quibir, dos quais o mais velho, Duarte Albuquerque Coelho, foi, com o próprio Dom Sebastião, o símbolo do sebastianismo nordestino. É precisamente a gesta dos dois irmãos, Duarte e Jorge, que é narrada de modo heróico e grandioso em terras africanas na companhia de Inverno. É de todo sintomático que Van Dermes termina o relato de joelhos persignante. Tudo isso vai produzir como desfecho que só a língua portuguesa possa dar origem ao gênio máximo da humanidade. É evidente que não pretendemos escutar o tema do sebastianismo no romance da Pedra do Rei. E por esse motivo devemos entender neste momento o objeto do gênio da raça ou da brasilidade. A este é dedicado o folheto 36. Aí, Quadrena estabelece a sua receita para a execução da obra-prima do gênio brasileiro. Ela terá de ter impetividade áurea, requisitos estéticos e eruditos a que se juntariam combatividade pelas audácias destemidas do seu critério, incidência ferina nas arestas sensíveis da coletividade, a rigidez granítica de um peixeiro, caldeados com, e passo a citar, estro e a simbiose psíquica, sociosa e artista, tendo a veia sociológica de Clemente e a alma de artista de Samuel. Além disso, o gênio da raça deve ser felino para o contribuir o oncismo de Clemente e, passo a citar, dotado de pungente ironia, formidavelmente grandiúlico e provavelmente mordaz, capaz de vir a ser a luminosa ogiva de toda a construção intelectual da raça latina. Fim de citação. Seria precioso auxiliar o tapirismo de Samuel. Desembocamos assim em algo que eu chamei Cruel Anvernes, fazendo uma ponte entre, e passo a citar, o sebastianismo negro de um e o sebastianismo ibérico do outro, numa nova espécie de sebastianismo castanho, realizasse o sonho da Pedra do Rei
no futuro ainda mais ensolarado e acastelado. A tudo isto convém anexar a tradição popular nordestina, corporizada na literatura de cordel, aliás, como não pode deixar de pintar. Aliás, como não pode deixar de pintar, Quadrena vai sempre aditando os versos populares aos relatos dos dois mestres. Em jeito de conclusão, se condensarmos tudo o que foi dito até agora, é um corolário lógico do papel da tradição. E por esse motivo, estamos em crer que não será necessário mais palavras. No entanto, convém ainda aqui falar acerca da ligação do personagem Samuel à doutrina do liberalismo. Nessa ordem de ideias, o autor começa por nos fornecer um bosquejo acerca da situação política do Brasil durante a gestão de Getúlio Vargas, referindo a tentativa de revolução encabeçada por Luís Carlos Prestes, em 1935, e o golpe de Estado de 10 de novembro de 1937, que concluíram o poder de Vargas. Não será preciso explicitar que o momento tinha aderido à Aliança Nacional Libertadora e que, por sua vez, Samuel tinha entrado de imediato na ação federalista brasileira, associando os jovens filhos de família de fazendeiros e proprietários e criando uma secção local da qual era ele o dirigente. O próprio Plínio Salgado tinha-lhe enviado um bilhete de visita, e muito mais que isso, e passo a citar, com quem passara a manter relações de amizade depois da visita que o chefe nacional fizeram ao sertão da Paraíba, em companhia dos intelectuais paraibanos Hortêncio Ribeiro e Pedro Batista. Deslumbrados com o prestígio de Samuel, pois o chefe Plínio Salgado, além do líder político, era um literato nacionalmente consagrado. No entanto, todos estes acontecimentos tiveram alguns desenvolvimentos que vão levar, ainda segundo o próprio romance, à insurreição integralista em 10 de março de 1938. Intentona que teria sido suspensa à última hora, visto que os chefes integralistas fizeram da opinião, e passo a citar, que não havia ainda condições para o golpe de mão. Diziam, porém, que este viria agora, a qualquer momento, mais forte do que nunca. Deu-se, de facto, em 11 de maio de 1938, segundo aquilo que eu consegui apurar. No entanto, o mal-estar das nossas personagens prende-se com o facto do chefe da revolta ser o contra-almirante Frederico Vilar, pertencente a uma família estabelecida em Taperoá desde o século XVIII. E por esse motivo se pode explicar a vinda do corregedor e a ansiedade dos dois mestres, dos quais Quadrena confessa que foram eles os instigadores das suas opiniões políticas. Pensamos que terá, do mesmo modo, alguma importância o movimento à volta da revista Fronteiras, mencionada na obra no singular, e na qual se diz que o Estado de Moraes era apaniguado. Segundo Samuel, ele tinha adquirido essa doutrina em contacto com grupos intelectuais recifenses de direita liderados por jesuíta, António Fernandes, conseguira congregar jornalistas e políticos que ocupavam lugares de destaque nas esferas do poder em Pernambuco. Na mesma sintonia, outros tinham fundado o citado periódico, essa coletividade de arte e literatura, que, e passo a citar, puseram em moda o estilo barroco brasileiro, o despojamento monacal dos mosteiros e das casas de missões políticas, os espelhos, os cristais, as pratarias, a aristocracia dos enganos, o catolicismo meio inquisitorial dos ibéricos, o gosto pela arquitetura dos velhos sobrados das aldeias, das velhas igrejas, com suas esculturas em madeiras, seus retabos e painéis pintados a óleo sobre tábuas de pedra. Assim pela arquitetura das fortalezas brasileiras do século XVI, XVII e XVIII. Fim de citação. De facto, entre outros intervenientes, Manuel Lubano, secretário da Fazenda em Pernambuco do Estado Novo, foi editor de uma revista com esse nome no Recife, mais conhecida pelo seu catolicismo, nacionalismo e antissemitismo. Para finalizar, quando Samuel descreve as façanhas dos filhos do Duarte Coelho,
e compara a conquista do Brasil ao herói que a novela de Cavalaria, em que se pescasse, para se citar, o santo cálice da Esmeralda, a esfera armilar de ouro, o santo graal da nossa raça, em citação, sendo que o novo Cristo congraçava o Império Ibérico, concluindo nesta ordem de ideias. E volto a citar: assim será de novo quando os fidalgos brasileiros, ora se reunindo em torno da figura profética do Plínio Salgado, adotarem a nova visão messiânica do integralismo. Aí, o velho reino do Peru e o México e a Bolívia e os dois reinos ibéricos, tudo isso junto, fará o quinto império do Brasil. Aquela estranha rainha do meio-dia, ao qual o Cristo referiu o seu enigmático e derradeiro sermão profético. Ora bem, vou aqui dar um pequeno salto para ver se consigo terminar. Este ser, tal como o outro que citava de seguida, remetem-nos de forma direta para algumas das produções de António Sardinha. Desde logo, quando defende, no discurso de comemoração da Festa da Raça, em Badajoz, a 12 de outubro de 24, a diferença entre o mundo anglicano, alicerçado à volta do conceito de indivíduo, e o espaço ibérico, congraçado em torno da doutrina da pessoa. Este derradeiro, consubstanciado na unidade peninsular e no Império do Sul do Atlântico, a União Hispano-Americana, a verdadeira imagem do quinto Império. Além disso, é também um traço de identificação a ligação ao fascismo italiano. Esse encontra-se também presente nas publicações do integralismo lusitano, principalmente na segunda série da Nação Portuguesa, com os artigos de João Pereira. Ou ainda no texto de Sardinha, a Ordem Nova, ou ainda no aparecimento do periódico A Revolução, periódico nacional sindicalista. Ou ainda, um outro exemplo, o periódico A Ditadura, se subintitulava periódico do fascismo. Por outro lado, é do conhecimento comum que a ação integralista brasileira teve sempre um significativo cunho de fascismo. Para terminar, queria apenas realçar aqui dois dados interessantes. Um deles já foi posto em relevo, que é precisamente o facto de ele ser um monárquico de esquerda ou monárquico socialista, como ele também se chamava. E, por último, uma constatação e uma perplexidade. A constatação tem a ver com o fundo psicanalítico da obra. O próprio Ariano confessa, que passa a citar, a gente escreve é para acertar contas com a nossa infância, e, do mesmo modo, a relação da irmã do autor, Germana, que ao ler um esboço do texto, viu que a morte do padrinho Quadrena era análoga à morte de João Dantas, o assassino de João Pessoa. A perplexidade está à volta do facto de ser um descendente de holandeses, Van Dernes, com o pronome hebraico, Samuel, o receptáculo das tradições ibéricas do sertão. Obrigado.